Fala pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos ter mais um vídeo aqui, né, da espiritualidade umbandista. Semana passada não consegui colocar, mas acredito eu que essa semana eu vou postar dois vídeos, né, um hoje e um outro amanhã. Vídeos super interessantes, serão um pouco mais curtos, que vão pegar mais pro lado da curiosidade, não tanta reflexão, né, como alguns outros vídeos acabam sendo. Mas será bem legal, bem interessante. No vídeo de hoje o tema será sobre nossos queridos guardiões e guardiãs, Exu e Pombagira, Exu Mirim também, todos os guias da esquerda. Que a gente vai conversar principalmente sobre eles. Será que esses espíritos, eles erraram quando estavam na carne? Será que eles eram pessoas más e depois de ter arrependido, passado por um purgatório, aprendido bastante, eles se tornaram guias? Será que eles são... é o demônio, é a mulher da vida, a prostituta? Será que é isso mesmo que é Exu Pombagira na Umbanda? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que muitas pessoas têm essa ignorância, né? Essa falta de conhecimento acerca sobre esses guias da Umbanda. Medo também, né? Então, para quem nunca ouviu falar sobre Exu Pombagira, a gente vai conversar no trecho de hoje um pouquinho. Não vai ser exatamente falar sobre o que é Exu Pombagira, porque isso é super complexo, é um mistério grande. Eles são assim uma classe de guias que são responsáveis por muitas coisas dentro da Umbanda. Você tem duas classificações principais, né, que são os guias da direita e os guias da esquerda na Umbanda, que seria como se fosse a forma de trabalhar, de manipular a energia, mas não é bom e mal, assim, não é o bem e o mal, né, não é essa separação, assim, não é como se fosse os guias da direita fossem, né, super deuses ali e os guias da esquerda são um demônio. Não é isso, gente. Quem acha que é isso, convido vocês a estudar um pouquinho mais. Tem vários livros aí que mostram um pouquinho sobre Exu Pombagira, que eles conversam, que eles falam, que eles explicam ali a função deles. E hoje a gente vai falar sobre isso. Será que eles, quando eles estavam encarnados, eles erraram? Será que isso é certeiro assim? Pô, se ele é Exu, se ele trabalha como Exu, é porque quando ele estava encarnado ali, ele fez muita coisa ruim para os outros, e aí depois de arrepender um pouquinho lá no inferno, ele acabou aprendendo e aí virou um guia. Será que é sempre assim, gente? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E para falar sobre isso, nós vamos usar esse livro aqui, ó. A Guardiã das Sete Catacumbas, Maria Padilha das Almas. Esse livro é muito legal, super interessante. Foi escrito pelo Carlos Casemiro, a editora é a Madras. O Espírito que Intuiu, né, esse livro aqui, ao Carlos Casemiro, foi o Pai Barnabé, Preto Velho, e também foi a Maria Padilha das Almas. É bem legal esse livro aqui porque ele mostra a história de um espírito feminino, né? No caso aqui uma moça, que ela começou a aprender, começou a conhecer os mistérios da esquerda, né? Sentiu afinidade ali com o cemitério, que é o ponto de força onde eles trabalham, e acabou se tornando ali uma falangeira da linha da Maria Padilha das Almas. Não que ela é a própria Maria Padilha das Almas, isso eu vou falar em outro vídeo, né? As falanges que nós temos na Umbanda. Porque será que você tem um tranca-ruas no terreiro e no outro terreiro você também tem um tranca-ruas? Será que é o mesmo? Às vezes tem dois no mesmo terreiro, e aí, quem que é o verdadeiro? Isso acontece realmente por conta de ter uma falange gigantesca. Vou trazer um vídeo sobre isso também que é bem interessante. Isso vale tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? Bom, vamos lá. Vou ler o trecho aqui para vocês. É um trechinho um pouquinho maior, mas é super interessante, que vai abordar essa questão em relação a se eles erraram, o que eles fizeram quando eles estavam na carne, e aí vai. Vamos lá? Deixa eu ver aqui onde que... Aqui, achei. Abre aspas. Então a Ruth, que é esse espírito aqui, essa moça que está se tornando uma pombagira, está aprendendo com esses guardiões, ela faz uma pergunta para um outro Exu. Abre aspas. Então, pelo que pude entender, o Senhor não fazia o mal em vida. Por que seu espírito foi para as trevas, mesmo não indo em busca de sua morte? Aí o outro Exu responde. E quem disse que ele foi para as trevas, moça? Era o guardião Sete Capas quem perguntava a Ruth. Mas ele não é um guardião? Até onde pude entender, pelo que foi dito enquanto estivemos no cemitério, vocês, Exus guardiões, serviam as trevas, até serem resgatados por seres da luz. Não foi isso que disseram? E aí, o guardião Sete Capas responde. Isso é um grande engano que muitos cometem, moça. Achar que Exus eram pessoas do mal, saqueadores, abusadores, entre outras coisas. E que nossas grandes guardiãs eram meretrizes, mulheres da vida. Isso está errado. Não que esses não possam ser guardiões ou guardiãs. Somente o nosso Ser Supremo sabe o destino de cada ser. Porém,
Assim como esse grande Exu ao nosso lado, muitos dos que evoluíram para serem aliados da esquerda nem sempre estiveram em negatividade quando em vida na carne. Alguns, após seu desencarne, escolheram seguir certos caminhos dentro da luz. E falo isso com propriedade, pois, quando fui iniciado e apresentado às forças divinas, meu destino estava traçado para seguir junto aos sábios guias que trabalham na direita, como o Preto Velho e sábio Barnabé. Estava tudo preparado para que eu fosse direcionado para a mesma linha em que ele trabalha, a linha dos Pretos Velhos. Porém, mesmo sendo convidado para tal linha, sentia que minha caminhada era outra. Então, naquele momento, chorei, agradeci por ter sido aceito por Deus, mas disse a verdade quanto ao que vibrava em meu espírito. E o que vibrava em seu espírito, guardião sete capas? A Ruth perguntou. Trabalhar nas encruzas da vida, moça. Desde que fui resgatado, comecei a ajudar diversos Exus em missões. Trabalhar junto a eles, ajudar os que estavam na carne, reverter oferendas para o bem, enfim, tudo aquilo fazia o bem ao meu espírito. E foi isso o que as forças divinas viram no momento em que eu era iniciado. E hoje sou grato por terem me direcionado para trabalhar como um guardião. Pasma com o que ouvira, Ruth disse. Peço desculpas, senhores guardiões. Creio que interpretei tudo errado, achando que todos foram pessoas más quando em vida. Fecha aspas. Olha que trecho bacana, gente. De verdade, esse trecho é muito bom, porque ele já mostra, assim, a Ruth, ela traz uma ignorância dentro dela, que era esse desconhecimento. Ela via lá os guardiões e guardiãs e pensava, pô, esses caras aí não eram nada quando eles estavam encarnados. Eles erraram, fizeram muita merda, e aí quando eles desencarnaram, aprenderam e se tornaram guardiões e guardiãs. A luz, né, os pretos e pretas velhas, os caboclos, resgataram ali esses espíritos e falaram, você quer trabalhar? Vira um guardião e um guardiã aí. E não necessariamente é assim, gente. Não necessariamente é assim. Você vê o caso aqui dos Sete Capas e do Exu do Ouro, que é o outro Exu que estava conversando com eles aqui nesse diálogo. Eles, quando estavam encarnados, eles eram seres positivados, faziam bem para o próximo, não guardavam negatividade dentro deles, eles não tinham isso com eles. Desencarnaram, começaram a conhecer o plano espiritual, começaram a conhecer a Umbanda, foram aprendendo, evoluindo, conheceram as formas que os guias da esquerda trabalham, conheceram as formas que os guias da direita trabalham. Então veja que interessante. Inclusive o seu Sete Capas aqui ele fala, pô, estava tudo preparado para que eu fosse trabalhar na linha dos Pretos Velhos, mas eu sentia vontade e afinidade de trabalhar na linha da esquerda como Exu e Pombagira. Quem já foi no terreiro de Umbanda já viu já a diferença entre o Exu e Pombagira, gente, e Preto Velho. Bem nítido, né? Preto Velho, bem calmo, aquele vovô ali sábio, fala com palavra mansa, né? Bem humilde, bem simples. Exu e Pombagira já é aquela pessoa mais animada, né? Fala alto, dá risada, gargalha, energia pura, movimenta, força. Então assim, gente, isso é muito interessante nesse vídeo, nessa curiosidade sobre a Umbanda, que assim, os espíritos, quando eles estão lá no astral, aprendendo, estudando para se tornar guias, eles vão sentir uma afinidade pelas linhas da Umbanda, né? Não é assim, desencarnei, eu era um índio, então eu vou ser um caboclo, é definido assim, é certo, é carimbado. Não é isso, gente. Eles vão passar por um estudo, eles vão passar por um aprimoramento, eles vão buscar conhecimento, e aí eles vão conhecer as linhas da Umbanda. Quando eles sentirem afinidade por uma linha, seja por Exu, seja por boiadeiro, preto velho, caboclo, cigano, eles vão entrando em contato com essa linha e vão se manifestar como os guias espirituais. Isso é bem bacana. Não necessariamente o caboclo ele foi um índio na vida anterior a dele. Ele foi um espírito ligado ali com as matas, né? Isso também vale para os Exus. Não necessariamente o Exu, na vida dele, ele fez muita merda, ele matou gente, ele roubou, Pombagira era prostituta. Não é isso, gente. Não necessariamente é isso. Você tem guardiões e guardiãs que também são seres de luz. Eles servem a luz, trabalham na Umbanda ali para poder ajudar o próximo. Então, assim, esse vídeo de hoje, essa curiosidade, era justamente para poder acabar com essa ideia de que Exu e Pombagira foram, assim, seres cruéis, foram seres, sabe? Não necessariamente. Você tem livros também, como que eu vou trazer, o Guardião da Meia-Noite, tem o do A Porteira Luminosa, né? Tem vários livros de vários guardiões que, de fato, quando eles estavam encarnados, aí sim, eles acabaram cometendo alguns deslizes, foram lá para o purgatório, né? Sofreram um pouquinho lá nas esferas negativas, aí eles começaram a aprender, estudar, os guias de luz foram lá, falaram, você quer uma oportunidade para crescer? Vamos estudar, vamos aprender. Aí eles foram lá, começaram a estudar, aprender e se tornaram guardiões e guardiãs, de fato. Tem esses casos também.
Mas se você chega pro Exu e fala, pô, você errou na sua vida passada, às vezes não, às vezes o cara é um ser ali de super luz, entendeu? E pra você aí que achava que Exu Pombagira era demônio, prostituta ou algo assim, também pode acabar de pensar com isso, porque não faz o menor sentido. Na Umbanda não tem nada a ver. Eles são seres que trabalham ali na Umbanda, são guias de luz também, assim como os caboclos, os pretos velhos. Eles são trabalhadores na Umbanda da esquerda. Eles têm outras funções. Quais funções? Aqui no livro fala um pouquinho, né? Aqui ele fala aqui, ó, que ele trabalhava nas encruzas da vida, ou seja, nos caminhos, né? Ajudava os encarnados e os desencarnados a encontrar o caminho. Isso é encruzilhada, é caminho, é força, é aquele ponto de força que por isso que tem oferendas na encruzilhada para Exu Pombagira e também para outras entidades. Ele também fala aqui que ele fazia ajudar os que estavam na carne, então Exu Pombagira também ajuda os encarnados, é por isso que os médios têm esses guias e guardiões com eles ali protegendo contra a negatividade, protegendo, enfim, dando força, estímulo, vitalidade, tem vários fatores. Reverter oferendas para o bem, isso então é um mistério das oferendas, que eu pretendo trazer um vídeo sobre isso, que é bem interessante, que eles não pegam ali a oferenda e comem, porque eles são viciados, também não é isso, gente, eles revertem isso para o bem, para poder ajudar o encarnado ou a desencarnada ali, ou quem estiver pedindo, né? Claro que se alguém fizer com uma intenção negativa, não vai ser o Exu Pombagira que vai receber aquilo e vai fazer o mal, esse é um espírito tranqueira, mas isso fica para outro vídeo. Bom, fato era isso, esse vídeo era um vídeo mais simples, né? Estamos aí quase 12 minutos, para falar um pouquinho sobre essa curiosidade. Respondendo a pergunta inicial, será que esses espíritos, será que Exu Pombagira errou quando teve na carne, quando teve encarnado? Não necessariamente, gente. Eles foram espírito de luz, mas eles optaram por trabalhar na esquerda. Esquerda e direita na Umbanda são caminhos, são energias, manipulação de energia. Você pode, o espírito ele escolhe, né, qual que ele tem afinidade, se ele quer trabalhar na direita ou se ele quer trabalhar na esquerda. É isso. Positivo e negativo, universal e cósmico são formas de separar a manipulação de energia. É justamente isso. E outra, quem nunca errou, né, quando esteve encarnado? Possível isso, gente. Nós somos espíritos em aprendizado, vivemos diversas encarnações. Certamente em alguma delas você fez alguma coisa errada. Então, se você julgava Exu Pombagira porque eles erraram na sua última encarnação, tem que julgar todo mundo. Tem que julgar todo mundo. Até os pretos velhos hoje, que são guias e sábios, que aí passam uma... né, eles acolhem, são humildes, aquela coisa envolvente, eles falam que eles também erraram quando estiveram encarnados. Se eles encarnaram como a condição de um negro que foi escravizado, é porque provavelmente lá no karma, quem assistiu o vídeo sobre karma aí vai entender, em alguma encarnação lá atrás, eles também fizeram isso de manipular os outros, de escravizar os outros. Eles vieram nessa vida como isso, nessa condição, né, cruel, mas para resgatar esses karmas. Tem tem um livro legal sobre isso também que eu pretendo trazer. Então, é isso. Exu Pombagira não são guias depravados e um terreiro que trabalha de forma certa, na lei, com ordem, com disciplina, com hierarquia. São guias que trabalham muito bem, fazem muito bem, curam, ajudam, dão conselhos, dão caminhos. Para você que não conhece essa classe de entidades na Umbanda, fique à vontade para conhecer aí numa gira de esquerda, que tiver algum terreiro aí próximo de você. Só saiba que às vezes você pode ver coisas assim que não necessariamente é a Umbanda em si, tá? Tem muitos terreiros que, enfim, o ser humano é complicado, né? Às vezes ele vai fazer um trabalho legal, às vezes não vai. Assim como todas as religiões, tem ali as pessoas que fazem o bem e algumas que usam a religião para poder alimentar os próprios sentimentos, também vai existir terreiros que façam isso, tá? Então, antes de ir para um terreiro conhecer Exu Pombagira, certifique-se aí de que é um terreiro que você foi, sei lá, recebeu indicação de uma pessoa que é legal, né? Confiável ali minimamente, porque vai ser legal, você vai gostar. Beleza? É isso, gente. Agradeço a atenção. E amanhã vai ter um vídeo, no caso para quem não for assistir o vídeo hoje, né? Que hoje é relativo, você vai ver aí algum dia. Mas vai ter um vídeo sobre cidades espirituais, colônias espirituais. O que são essas cidades, né? Para onde nós vamos quando a gente desencarna. Vai ser bem legal também. Beleza? Agradeço, muito obrigado e uma ótima semana. Valeu!